Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje falaremos sobre o capítulo 2 do livro de Romanos. Como já vimos no vídeo anterior, Romanos fala sobre a justiça de Deus. Esta famosa carta escrita pelo apóstolo Paulo começa o capítulo 1 falando sobre o estado de decadência moral, de pecaminosidade dos gentios pagãos que não conheciam a Deus. E agora, aqui no capítulo 2, Paulo dirige a sua atenção para mostrar que a situação do pecado não atinge apenas o mundo pagão, não. Apenas aqueles povos que viviam uma vida desregrada, que não conheciam a lei de Deus expressa no Antigo Testamento, não. Mas a situação de pecado era igualmente complicada entre os próprios judeus. Iremos ler o texto na Nova Versão Internacional da Bíblia, a partir do versículo 1 do capítulo 2, que diz assim: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Como vemos aqui, Paulo começa a nos mostrar que os religiosos do seu tempo eram pessoas que diziam uma coisa, mas faziam outra. Deus certamente não tolera essa incoerência. Por isso, o versículo 8 diz assim: Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Será que o gentio ou pagão, eles podem viver a lei sem nunca ter lido os 10 mandamentos? Paulo não está dizendo que o gentio no estado natural, ele é uma pessoa pura. Ele não está dizendo que o que vale é a intenção da pessoa ou somente o sentimento dela. Não. Tanto que não pode ser isso, que já no versículo 12 está escrito assim: Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então, Paulo não está divulgando uma ideia de que o gentio sem Deus pode ser salvo pela sua inocência, não. Se o pagão pudesse ser salvo pela sua inocência, seria um grande contrassenso anunciar o evangelho a eles. Mas quem são esses gentios desta carta de Paulo? Gentios aqui são aqueles membros da comunidade da igreja que receberam a Cristo. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, hoje nós temos gentios que são pessoas que não têm a lei, que não conhecem a lei como os judeus conhecem. Mas eles praticam o que a lei ordena, por quê? Porque a lei está escrita no coração deles e porque eles receberam a Cristo. E o texto bíblico prossegue no versículo 17 dizendo assim: Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças,
porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo. Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Vamos observar em Romanos capítulo 2 que Paulo está mostrando que muitos dos religiosos que se orgulhavam na sua tradição, que se orgulhavam de estarem apoiados na lei, tinham atitudes incoerentes. E isso não é algo que se refere apenas ao povo judeu, não. Através da história, muitos religiosos de várias outras religiões, inclusive do próprio cristianismo, de dentro das igrejas também, têm tido uma conduta incoerente em relação ao próprio discurso. Estão muitas vezes acreditando na sua própria justiça, estão crendo que são superiores aos demais por causa do seu próprio procedimento e da sua própria tradição. E, na verdade, não apresentam um comportamento que seja digno do nome de Deus. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a Bíblia não é um livro que vem falar positivamente de religião, não. Pelo contrário, os religiosos na Bíblia, de modo geral, são pessoas que estão longe de Deus, porque, na verdade, a religião no seu sentido ritual, no seu sentido legalista, no seu sentido meramente tradicional, não traz vida com Deus, não. Normalmente, vamos observar no discurso de Jesus e até mesmo dos apóstolos de que os religiosos quase que invariavelmente são aquelas pessoas mais difíceis de receber ajuda divina. Por quê? Porque não reconhecem a sua fragilidade e não recebem graça e perdão de Deus, porque se julgam preenchidos. Eles são autossuficientes. E Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito e o seu julgamento, a sua ira, a sua manifestação de descontentamento por causa do pecado se dirige ao pagão que está longe de Deus e também aos religiosos. Paulo fala de diversos detalhes próprios das práticas religiosas judaicas que estavam se tornando motivo de orgulho, de sentimento de superioridade. E Paulo então diz assim: a circuncisão tem valor se você obedece à lei. A circuncisão era uma espécie de ritual que era feita no menino quando ele tinha 8 dias de nascido, para se fazer uma aliança entre Deus e o seu povo. Esta era a marca de que Deus tinha uma aliança com Israel, e muitos dos religiosos se achavam superiores porque tinham sido circuncidados. Então, Paulo vai dizer assim: a circuncisão, a aliança com Deus, não vale só pelo sinal físico, não, mas ela tem valor se você obedece à lei, porque a lei fazia parte da aliança também, né? Lá no Sinai, Deus fez uma aliança com Israel, conforme está escrito em Êxodo, e nessa aliança foi dada a lei. A lei era a base do relacionamento com Deus, então não adiantava nada ser circuncidado e se a pessoa era absolutamente desobediente à lei. E o texto de Romanos prossegue: mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Da mesma forma, temos pessoas religiosas, inclusive dentro de igrejas evangélicas, que se julgam superiores porque de alguma forma se acham mais próximas de Deus, quando que na verdade a sua vida não tem nenhuma diferença da vida das pessoas que estão longe de Deus. E o texto prossegue assim: se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei.
A igreja de Roma é uma igreja mista, composta de gentios e judeus que reconheceram Jesus Cristo como Senhor e se tornaram cristãos. E Paulo começa a dizer o seguinte, olha: muitas pessoas que tiveram circuncisão, que conhecem a lei na prática, têm uma vida que não corresponde à verdade. Enquanto aquele que é gentil, pagão, aquelas pessoas de quem a gente não poderia esperar absolutamente nada, esses gentios, por causa do que aconteceu na vida deles, porque eles tiveram um encontro verdadeiro com Deus, tiveram uma conversão a Cristo, agora eles estão vivendo de uma maneira a obedecer à lei, muito mais adequadamente do que os judeus que já conheciam a lei. Então, Paulo vai dizer assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É claro que alguém pode levantar a questão: será que Paulo está criticando os judeus? Será que ele tem alguma coisa contra os judeus? Claro que essa pergunta não faz sentido porque o próprio apóstolo Paulo é judeu. Ele não está cometendo nenhum ato contra aqueles que são da sua própria etnia, não. Mas a questão não é se a pessoa é de origem judaica ou não. A questão aqui é como a pessoa vê isso como um orgulho perante Deus de se sentir superior aos outros. Alguém, por exemplo, pode achar que é superior do que os outros por ser brasileiro, por ser americano, por ser japonês, por ser europeu, por ser africano. E tudo isso, de acordo com a Bíblia, não faz sentido nenhum. Não é judeu apenas quem o é exteriormente, ou seja, o verdadeiro judeu, nesse sentido aqui, é quem o é interiormente, ou seja, a pessoa que está em aliança com Deus. A ira de Deus está manifestada primeiro contra os pagãos ímpios, gentios que vivem de maneira desregradas, que vimos no capítulo 1, lá no outro vídeo. E agora no capítulo 2, a ira de Deus é manifestada contra os religiosos cheios de justiça própria, que aqui estão apresentados contextualmente como os religiosos judaizantes que haviam na época de Paulo. Portanto, pagãos e religiosos, todos eles estão debaixo da ira de Deus porque não possuem justiça para apresentar-se diante de Deus. Por hoje é só. Até mais!